Claudinei, porque a gente gostaria de chegar nesse momento aqui, estar conversando contigo de um bom jogo, falando de uma boa partida de futebol, um jogo bem disputado, mas infelizmente não há como a gente não começar essa entrevista falando do episódio, de tudo que aconteceu, com o pênalti marcado, depois de um tempo o árbitro voltando atrás. O que você pode falar de tudo que aconteceu, Claudinei? Boa noite a todos. Eu não posso falar, eu tenho que lamentar. Eu só posso lamentar esse tipo de coisa que ainda aconteça, isso aí, né? Uma coisa que a gente acreditava que estamos em 2017 já, né, gente? Já foi esse negócio de olhar a camisa, de olhar quem está precisando mais, quem está precisando menos, quem é maior, quem é menor. Isso aí não existe, né? Não pode existir, porque todo mundo trabalha igual. A gente talvez muito mais até do que eles pela dificuldade, né? Pela facilidade financeira e de ter as coisas maiores que o Flamengo tem. Então, nada contra a equipe do Flamengo, contra o Zé Ricardo, a instituição. Agora, é muita vontade de não dar um pênalti, né? Você dá o pênalti, aí você pergunta para o adicional, aí você planta bandeirinha. Se desse o celular para ele ligar para casa para perguntar se foi pênalti, é muita vontade de não dar o pênalti, tá? E já vou deixar claro a minha posição. Algumas vezes eu falo que eu não vi o lance, eu vi o lance. Respeito a opinião de quem falou o contrário, mas foi muito pênalti. O Diego está em alta velocidade indo para a área, o Everton puxa o braço do Diego, desequilibra o Diego. Se ele tivesse condição de seguir, não tinha porque ele parar. Eu acho que o Diego não quer fazer um gol contra o Flamengo. Ah, não vou fazer o gol, não, vou me jogar na área que eu não quero fazer um gol contra o Flamengo. Quem mais do que o Diego Tavares queria fazer o gol, ou queria dar assistência para o companheiro. Então, respeito a opinião de todo mundo, não sou dono da verdade, mas tenho plena convicção e ninguém vai me convencer do contrário, né? Apesar de não ser tão teimoso, sou um pouquinho teimoso, foi pênalti. Quem quiser falar que não foi, pode falar, às vezes para ser agradável com a torcida do Flamengo, né? Comentarista da arbitragem da Globo pode falar no Globo.com que não foi para ser agradável com a maior torcida do Brasil. Agora eu tenho que ser agradável com o torcedor do Avaí. Foi pênalti, ele não deu porque ele não quis dar e fez o máximo possível para não dar. Ele deu contra a vontade e ele foi perguntar se nós temos um árbitro adicional, que é árbitro, de frente para o lance, por que ele foi perguntar para a bandeira? Porque ele não queria dar o pênalti. Ponto, acabou. Né? Então acho que não vamos julgar a índole de ninguém, o caráter de ninguém, porque não nos cabe. Né? Eu acho que, infelizmente, eles cobram tanta profissionalização da arbitragem, eu acho que realmente tem que profissionalizar a arbitragem. Porque o cara vem aqui, faz o que quer, aí amanhã, hipoteticamente, o treinador pode ser mandado embora, e amanhã ele é um bancário, ele vai sentar na sua mesinha, vai trabalhar, ele é um advogado, ele vai continuar trabalhando, ele é professor de educação física, ele vai dar a sua aula, a vida dele continua. O árbitro que apitou aqui, Avaí Sport Recife, Avaí Sport Recife, Vitória, né? Vitória, que não deu aquele pênalti, aquele jogada de UFC que fizeram no Dutra, ele trabalha, eu conheço o Felipe, é do Paraná, ele trabalha, não sei se na Polícia Federal, na Receita Federal, enfim, acho que é policial federal. Você acha que ele não está trabalhando? Ele está trabalhando, ele não está ganhando extra, mas o emprego dele está ali. Agora a gente perde um jogo, uma situação dessa, daqui a pouco o treinador não presta. Já aconteceu comigo no Vitória, fui mandado embora por um jogo que teve 5 pênaltis, o juiz deu 2 só, deu 3 aliás, e o outro jogador que tirou a bola dentro do gol com a mão, fez 2 gols no jogo, ele não expulsou o cara e não deu pênalti. Interfere, no outro dia o cara está trabalhando, daqui a 2 semanas ele está pitando. Então realmente tem que profissionalizar a arbitragem. Eu sou a favor de profissionalizar, tem que profissionalizar. Deixa um piso ali para ele salarial. E aí errou, fica um mês sem apitar, aí vai ver como faz falta. Aí o cara realmente vai errar, poxa, errei porque foi muito difícil o lance. Não vou ficar procurando coisa numa jogada para querer mudar a realidade do jogo. Né? Infelizmente, veio um árbitro do Mato Grosso do Sul, com todo respeito ao estado do Mato Grosso, já estive lá algumas vezes. Né? Agora, se vai pegar a escala de arbitragem da rodada inteira, talvez seja o árbitro com menor expressão, seja esse. Apitar o jogo onde o Flamengo está pressionado, né? Que tem um clamor muito grande, só se fala nisso. E, enfim, teoricamente, quem nasce no Mato Grosso do Sul ali, ou vai torcer pro Flamengo, ou vai torcer pro Vasco, ou vai torcer pro Corinthians, né? Porque os times de lá não disputam torneios de maior expressão, né? Mas eles falam com todo respeito. Então, sem julgar a índole de ninguém, mas eu acho que pelo menos a gente pode dizer que ele teve muito boa vontade em não confirmar a penalidade. Ele procurou muitas informações para não dar o pênalti, né? E isso aí interferiu diretamente. A gente poderia hoje estar, né? Se convertêssemos os 2 pênaltis, hoje está com 9 pontos na competição, estamos com 5, né? Agora vamos fazer 2 jogos fora, enquanto tem equipes que vão fazer 2 em casa de novo. Então, assim, a gente não pode baixar a guarda, a gente tem que acreditar que a gente pode. Se a gente apresentar o futebol, que a gente enfrentamos 2 representantes brasileiros na Libertadores essa semana, né? Um bom jogo contra o Atlético, outro bom jogo contra o Flamengo. Então a gente tem que continuar firme na nossa convicção que a gente pode fazer as coisas acontecerem, com toda a dificuldade que vai ter, com possíveis injustiças que ocorram, mas não podemos baixar a guarda. A gente tem que continuar acreditando, pedir para o torcedor faça sempre o que fez hoje. Ele nos incentivou o tempo todo, jogou junto com a equipe, nos momentos bons do jogo, nos momentos ruins que tivemos no jogo, e buscar os pontos. Vai ser mais difícil para a gente que para qualquer outro, pode ter certeza. Né? A boa vontade que se tem com alguns clubes não vai ter às vezes com o Avaí, mas a gente sabe que é assim, infelizmente, continua sendo assim, né? Esse ano está provando isso.
Mas vamos trabalhar, fazer nosso trabalho é botar a equipe para jogar bem, e mesmo tendo 2 jogos fora, buscar pontos lá em Goiânia e lá no Rio, para a gente voltar para cá depois dessa semana fora da zona de rebaixamento. Claudinei, independente de ter sido pênalti ou não, depois o que ele fez de ter anulado uma decisão que ele já tinha tomado é o que talvez tenha chamado mais atenção. E se ele tivesse mantido o pênalti e os 2 pênaltis que não foram marcados para o Avaí tivessem sido convertidos, o Avaí, na pior das hipóteses, estaria na 10ª colocação hoje, 4 pontos a mais, 9 pontos na tabela. Na tua avaliação, o que é preciso fazer a partir de agora? Tem alguma atitude a ser tomada para evitar isso daqui para frente também? Nada que faça, vai voltar os pontos. Isso aí vai se dissolvendo no campeonato, né? Isso aí, infelizmente, mesmo que hipoteticamente lá eu acho difícil, né, que o site da CBF vai colocar que teve alguma coisa a favor, contra o Flamengo, né, no site, mas amanhã eles vão botar lá o comentário da arbitragem, como fizeram do lance do Dutra, resumo lá, opinião da comissão de arbitragem, foi pênalti, e daí? Não vai voltar e não vai bater o pênalti. Já nos tiraram, se fizéssemos com veloz, tem que deixar claro, não foi um gol, né, ia bater o pênalti, tinha que fazer o gol. Tivemos convertido pelo menos outros 2 pênaltis, a gente está numa situação mais tranquila, né, isso aí, infelizmente, a gente tem que elogiar os atletas que tiveram uma postura, né, de conseguir jogar, terminar o jogo, no estado de ânimo que estava, o nervo que estava, eles ainda pegaram aquilo como força, ainda foram para cima e ainda tentaram ganhar o jogo assim mesmo, né? Qualquer outro time poderia ter se desequilibrado mais ainda emocionalmente. Mas, enfim, assim, eu não tenho, para mim não tem hipótese. Se foi, para mim foi pênalti, volto a falar. Eu não trabalho com essa hipótese de não ser pênalti. Eu vi o lance, né? Já tenho um pouquinho de tempo no futebol, e se não fosse, eu ia falar que não foi. Mas concordo com você que se não fosse, eu nunca vi um árbitro consultar tanta gente para tomar uma decisão, né? Pô, se pudesse, ele ligar para o Gilmar Mendes para dar o voto de Minerva, né? Se ele tivesse opção. Então, a gente lamenta bastante o que aconteceu, mas temos que trabalhar. Não adianta a gente ficar também se fazendo de coitado, nem com complexo de vira-lata. O Avaí é grande, o Avaí tem que ser grande na competição, como tem sido nos jogos. Em campo, jogando, competindo, não importa se é Flamengo, se é Atlético, se é São Paulo. Temos que competir em alto nível sempre, jogar com alta intensidade, que a gente tem condição de fazer um grande campeonato e estamos mostrando nos jogos. Uma hora a bola vai entrar, uma hora o resultado vai vir, uma hora que o árbitro erre a nosso favor e não contra, né? Tomara que não erre nunca, né? Eu não quero que erre a meu favor não, mas uma hora pode ser que as coisas favoreçam mais a gente, mas não vamos ficar também se fazendo de coitadinho. Fizemos um jogo contra uma grande equipe que é o Flamengo, um bom jogo muito bem jogado, com as suas nuances, com as suas dificuldades para as 2 equipes, e conseguimos um ponto. Devemos ter saído com os 3, né? Se o Juan tivesse convertido a penalidade. Como você citou, né, respeitando as opiniões de quem acha que foi ou não foi pênalti, eu estava ali atrás do lance, como eu, como o Eduardo. Na minha avaliação, não foi pênalti. Aí não tenho replay e não vi o lance na televisão. Confio no pessoal que está na cabine, que viu, que entendeu que não foi pênalti. Mas para todos nós, o que foi estranho realmente foi o tempo que levou para o árbitro voltar atrás e desmarcar o pênalti. Porque quem deu o pênalti foi o adicional. Foi na nossa frente. Ele olhou para o adicional deu pênalti. Foi lá e confirmou. Depois de todo o tempo, segundo o próprio Twitter do Avaí, pênalti marcado às 17h39. Às 17h42 foi anulado esse pênalti, ou seja, 3 minutos, tempo suficiente para ter uma interferência externa. Naquele momento todo ali, você viu alguma coisa, alguém que possa ter passado alguma coisa para o quarto árbitro, que isso possa ter seguido adiante até fazer com que a arbitragem mudasse de ideia? Não, em nenhum momento passou pela minha cabeça que isso pudesse acontecer. Eu acho que a minha visão, né, não vou dizer do lance, que o lance em si eu vi na televisão depois, mas no momento do jogo ele correu, ele não ia marcar o pênalti, ele correu, olhou para o adicional falou pênalti, ele apontou para a marca do pênalti, ponto, acabou. Nós temos lá um árbitro adicional para isso, né? Ou então não precisa ter ninguém ali, né? Deixa ele fazer a besteira dele sozinho. E aí, a partir do momento que eu vi aquilo, foi pênalti, eu não vou perguntar que ele vai perguntar pro Bandeira que estava. O Bandeira não corre a velocidade do Diego Tavares, desculpa. Botar qualquer bandeirinha aí, a não ser que seja o Zambolt para bandeirar, não vai correr igual o Diego Tavares, não vai chegar junto no lance. Então o Bandeira é menos qualificado para opinar. E aí ele vai lá, pergunta pro adicional. O adicional foi pênalti, né? Ele deu, falou comigo pênalti, apitou, foi lá, não, foi pênalti. Aí eu saio dali, o que dá a impressão? Um medo de errar contra o Flamengo. É isso, simples, gente, é simples. Pô, se eu errar contra o Flamengo perder aqui, aí daqui a pouco vai ter uma crise no Flamengo, vou botar na minha conta, vou ficar um mês na geladeira. Então ele falou, pô, se vai errar contra o Avaí, não vou errar contra o Flamengo, é simples. Porque se é um Voaden, né? Se é um árbitro Luiz Flávio de Oliveira, se é um árbitro com uma rodagem maior, daria o pênalti. Porque ele não teria medo, ele confiaria no adicional dele. O adicional falou que foi pênalti, pronto, acabou. Não tem o que falar. Então passa por isso. Eu não sei, não estou na cabeça dele, o que passou na cabeça dele. Mas eu posso falar assim, teve muito boa vontade em anular esse pênalti, não dar mais o pênalti, foi perguntando para todo mundo, até alguém
alguém dá sugestão que não foi para ele, lamento, mas enfim, o jogo não se resumiu a isso. O Avaí fez uma boa partida, eu acho, jogamos de igual para igual com uma grande equipe que é o Flamengo. Tivemos a dificuldade no segundo tempo com a entrada do Mancoejo ali para jogar por trás, um jogador de muita qualidade. Depois acabamos conseguindo encaixar, saímos na frente, sofremos um gol que não costumamos sofrer, um gol de jogada de bola parada, que a gente é muito efetivo nisso, muito eficiente. E enfim, agora é continuar trabalhando e tentar dormir, que é difícil, né? Não sei se ele consegue dormir, eu não consigo. Eu, 5 horas da manhã, estou acordado vendo VT de jogo, porque a adrenalina nossa vai lá em cima, mas a gente tem que manter o equilíbrio, não adianta a gente tomar nenhuma decisão em contrário. Com relação à pergunta do Edu, da questão da diretoria do Avaí, que você perguntou se tem alguma coisa a ser feita, o presidente vai fazer tudo que tem que ser feito, o presidente tem. A gente acompanha, várias vezes a gente está em viagem, ele tem contato direto com o pessoal da CBF, tem sempre conversado. Né? Eu acho até o presidente falou, quer que eu fale alguma coisa? Eu acho que não é o momento da gente falar nada, a gente tem que tomar cuidado até quando a gente fala, porque daqui a pouco você é suspenso, né? Você é suspenso porque falou alguma coisa que não devia falar. Então o presidente vai tomar as medidas cabíveis, sempre defendendo os interesses do Avaí. Como o Marquinhos, né? A gente entende emocionalmente o envolvimento do Marquinhos com o clube, ele perdeu a cabeça e eu entendo. Quantos anos o Marquinhos está aqui, já passou por situações talvez iguais a essa. Foi um negócio que para quem estava no banco foi revoltante, né? Foi revoltante, foi uma coisa que ninguém esperava. Eu já tinha conversado com o Betão para a gente mudar alguma coisinha na encaixe de marcação, no posicionamento, já tínhamos chamado quem vai bater, o Juan que vai bater. Nós estávamos preocupados já, se fizer o gol vamos ficar desse jeito, se não fizer vamos pressionar desse jeito. É isso, a gente está preocupado com a sequência do jogo, ninguém imaginava que fosse mudar essa decisão dele. Mas enfim, já foi feito, já não volta atrás, né? A gente, daqui a 3, 4 rodadas ninguém vai lembrar mais disso, né? Então o futebol infelizmente é feito desses erros de arbitragem que acabam interferindo e prejudicando a gente. Ô Claudinei, você acredita de alguma forma que tenha tido interferência externa, interferência de TV, que tenha vindo talvez do quarto árbitro, que tenha ficado do lado de fora? Independente da opinião de ser a favor ou não, se não tem, não é para acontecer no Campeonato Brasileiro, né? Porque se tivesse programado que era para ter a televisão para facilitar, para auxiliar, tudo bem, mas não tem essa questão. Você acredita que teve esse auxílio e, de certa forma, isso que aconteceu hoje, você falou até que os jogadores terminaram e utilizaram isso que aconteceu para jogarem até o final, buscando mais ainda a vitória. Pode ser utilizado a favor para os próximos jogos? Não, serve como alerta pra gente, né? A gente sempre fala pros atletas, infelizmente, a gente tenta controlar o adversário, né? Controlar com a nossa proposta de jogo. A gente não tem como controlar as ações do árbitro, a gente não tem como controlar o torcedor nosso, nem o adversário, né? Nem o torcedor do adversário. A gente tenta controlar o adversário com uma proposta de jogo bem clara, dependendo do adversário, a gente muda essa proposta de jogo ou não. Agora a arbitragem, ele botou o apito na boca, apitou, já era. Felizmente, hoje ele apitou e voltou atrás. Eu falar de que teve interferência externa seria leviano da minha parte. Eu não vi nada, então eu não posso jogar uma coisa dessa aí no ar. Seria irresponsável até da minha parte falar que teve interferência externa. Eu acho difícil, né, que tenha acontecido, tenha dado tempo de acontecer isso. Não sei até que ponto as pessoas estão ali. Eu não vi ninguém falando no celular ali fora. Não sei se esse comunicador deles tem alguém fora que tem a comunicação também deles. Isso eu não tenho essa informação. Pelo que a gente entende, quem está com o rádio comunicador é o quarto árbitro, os adicionais, os auxiliares, os bandeiras, né, os assistentes que chamam hoje. E o árbitro, né? O delegado do jogo não tem isso, o rapaz aqui da federação, acho que é Manuel, que estava ali também, né? Também não tem. Então é difícil, né? Eu não vi ninguém falando no celular, você fala assim, o cara pegou o celular, alguém tocou o telefone, mandou falar, e o outro falou, eu não vi nada disso. Então eu não acredito que possa ter acontecido isso, né? Se acontecer foi uma coisa muito rápida e que não percebi. Então não vou nem levantar essa hipótese para não ser irresponsável nem leviano. Eu acho que realmente, só para completar, acho que realmente passou por isso dele. Ficou com medo de dar um pênalti contra o Flamengo, na situação, talvez o Flamengo tivesse disparado na liderança do campeonato, ele fosse dar o pênalti, enfim. Mas volto a falar, ninguém está desqualificando a equipe do Flamengo, fez um bom jogo, teve chance de fazer outros gols, né? O Cousinho fez uma boa defesa, tiveram um bom volume de jogo, ninguém está dizendo que o Flamengo precisa disso não, né? Ninguém está falando isso, nem desqualificando a equipe do Flamengo, nem o trabalho do Zé Ricardo. A gente só está pontuando uma situação que foi evidente para todos e que teve interferência, né? E geral, até o Paulinho Criciúma achou que foi pênalti, para tu ver como foi pênalti. Ô Claudinei, eu sei que é difícil falar do jogo com tudo que aconteceu, especificamente do jogo, né? Me parece que hoje o grupo parece que sentiu um pouquinho a ausência do Simeão, para ver a importância que esse jogador teve. Ele entrou contra o Sport, deu mais mobilidade no meio, foi assim também com o Atlético Mineiro, e hoje parece que o time sentiu um pouquinho a ausência dele, já que ele ficou de fora dessa partida. Você viu assim também? E se dá para dar uma previsão pro Simeão, quando é que ele fica à tua disposição? A conversa que eu tive com o Simeão, ele me mandou uma mensagem para mim
ontem ou anteontem, que ele estava em São Paulo lá, já fazendo procedimento. Falaram inicialmente que ele estaria já segunda-feira pronto para, né, tem uma máscara especial para proteger, mas já estaria, jogou assim, Ituano, no início do Paulista com essa proteção, com essa máscara, e conseguiu jogar em alto nível dessa forma. Então a primeira informação que a gente tinha era essa. Hoje ele esteve no vestiário conosco depois do jogo, mas nem perguntei nisso, nem cabia, né, falar nesse assunto, a gente estava com outras coisas na cabeça. Mas acredito que, se for o que ele falou se confirmar, ele deve estar à disposição para viajar conosco, já treinar amanhã alguma coisa mais leve, viajar e estar à disposição para o jogo. Eu acho assim, primeiro tempo, os 14, 15 primeiros minutos, o Flamengo, né, entrou até propondo um pouquinho mais. Depois dos 15 minutos a gente igualou o jogo, a gente teve volume, finalizamos pouco, tínhamos que ter finalizado mais. Algumas bolas que a gente poderia ter chutado a gol, fomos transferindo, né, e não terminamos a jogada. Então acho que terminamos melhor que o Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo, com a mexida, eles botando um cara com a qualidade do Mancoejo para rodar por trás ali, realmente criou uma certa dificuldade. A gente demorou um pouquinho para acertar o posicionamento, mas numa arrancada do Rômulo ali, que é um ponto forte nosso, né? O Rômulo fez 2 movimentos ali, acabou ganhando na velocidade, fazendo o gol, né? Infelizmente, na sequência, tomamos o gol ali de bola parada, como eu já falei, e ainda assim tivemos a oportunidade ali dessa questão da penalidade, podemos ter feito 2-1, e depois, mesmo depois da penalidade, a gente continuou buscando o gol, né? Buscamos até o final, entrou o Pedro ali para dar um pouquinho mais de força no meio, de dinâmica ali, tentar, né, melhorar ali a competitividade no meio, porque o Marco vinha fazendo uma bela partida, né? Tem que se frisar, o Marco fez um belo primeiro tempo, vinha bem no jogo, só que a gente achou que deu uma desgastada, precisamos trocar ali naquele momento. Enfim, fizemos o que tínhamos que fazer, né? O nosso papel que era buscar a vitória, e esquecendo essa questão da arbitragem, acho que o Avaí fez uma partida digna das suas tradições e volto a falar, jogamos contra 3 campeões brasileiros em sequência, e agora duas equipes representantes da Libertadores. O Flamengo não seguiu, infelizmente, por uma rodada infeliz, né, que tudo deu errado, mas apresentou um bom futebol na Libertadores também. Então acho que a gente tem que usar isso como motivação para os atletas, não ficar focando só na questão da arbitragem, para eles não, senão já entra no próximo jogo, qualquer inversão de falta que o árbitro der, nosso time já fica pilhado, já quer brigar, já desconcentra. Então acabou esse jogo, vamos lamentar, vamos reclamar, vamos reclamar um pouquinho, né? Vamos espernear um pouquinho, que faz parte também. Mas a partir de amanhã é pensar no Atlético Goianiense e buscar os 3 pontos, se possível, lá. Ô Claudinei, apesar de não ter treinado ontem, a gente viu na lista dos relacionados o Júnior Dutra presente. A gente até viveu a expectativa de, quem sabe, ele estar no banco de reservas ou sair jogando na partida de hoje. E nem no banco de reservas a gente viu a presença do Júnior Dutra. Qual é a real situação dele? Quando que ele vai poder ficar à tua disposição? O Dutra foi colocado na lista a pedido meu para a assessoria, justamente para criar uma dúvida do outro lado, né? Então foi um pedido meu, não. Às vezes a gente tem que usar, né, esses artifícios para tentar criar uma dúvida no adversário. Botamos na relação o nome dele, convocamos um a menos e colocamos o Dutra ali, né, para não ser um a mais, senão já poderia gerar uma dúvida se ele ia ser cortado ou não. A expectativa inicial, né, não é certeza, é que, se tudo correr bem, dentro da normalidade, contra o Vasco ele esteja à disposição, mas não é uma certeza, né, é uma expectativa. Então, como eu já falei, uma recidiva que ele teve, uma nova lesão no mesmo lugar que ele tinha, sentiu um desconforto no mesmo lugar que já tinha uma lesão. A gente vai ter todo o cuidado possível, né, para utilizar o Dutra e não colocá-lo como aconteceu. Entra, joga e daqui a pouco sente e fica fora de novo. Então a gente vai ter um pouquinho mais de cuidado. É normal que o departamento médico tenha um pouquinho mais de cuidado quando acontece esse tipo de situação com o atleta. O primeiro retorno é mais rápido que o segundo, mas vamos ter equilíbrio, vamos ver se a gente já pode utilizá-lo. É importante, um jogador importante que nos ajuda, né, bastante ali, apesar do Rômulo já ter feito 2 gols na competição. Os 2 gols nossos foram feitos pelo Rômulo e é um jogador interessante ali, mas o Dutra te dá também uma possibilidade de uma dinâmica diferente, ou com o Rômulo na beirada, ou com os 2 por dentro, né, como já jogaram. Então a gente espera contar com o Dutra. Enfim, a gente não pode ficar sem contar com ninguém, na realidade, né? A gente tem um elenco enxuto, né, e essa é a proposta. Estamos qualificando, vocês veem que já deu uma diferença, já as substituições que a gente vai fazendo, a gente já não precisa pensar muito para trocar. Então, assim a gente vai indo, para o presidente estar atrás de mais opções aí no mercado. Não é fácil para contratar, mas a gente vai tentar. E nesse momento a gente tem o Rômulo aí para jogar como 9, sem contar com o Dutra, e se precisasse a gente ia ter que lançar a mão do Yuri, né, que é um menino que vem treinando bem, não teve tantas oportunidades, mas a realidade hoje, a opção, no caso de uma lesão do Rômulo no jogo, seria o Yuri. Cara, o Williams, achei que ele foi bem. O início do jogo achei ele um pouquinho tenso, assim, né, com a estreia na ressacada. E a estreia não, já tinha jogado um pedacinho, né, mas estreia como titular, né, e logo o Milan escorregou, aí parece que ficou meio preocupado que escorregou, que é a coisa que acontece, né. O campo estava um pouquinho úmido, mas depois ele foi assentando na partida, cumprindo bem taticamente. Algumas jogadas individuais ele foi pegando confiança indo para cima, isso aí é normal.
Ele vinha sem um ritmo muito grande de jogo, diferente do Juan, né? Então a tomada de decisão às vezes não é a correta. Achei que uma jogada que eu até comentei com ele poderia ter finalizado, ele foi carregando a bola e poderia ter chutado a gol e preferiu fazer o passe. Mas cumpriu bem, deu o lançamento do gol do Rômulo, né? Um belo passe dele. Mas a gente já sabia que ele não suportaria o jogo inteiro. Na realidade a gente já tinha guardado a substituição e não fizemos a terceira, antes que vocês perguntem, né? Por que não trocou 3? Porque a gente tinha o Leandro Silva muito gripado. O Leandro Silva no intervalo do jogo passou mal, chegou a vomitar ali, mas conseguiu jogar o jogo inteiro. Então a gente segurou uma substituição que a qualquer momento o Leandro Silva podia pedir para sair, faltando 5, faltando 4, faltando 3. Então a gente preferiu fazer só 2 e segurar essa terceira, preocupado com a situação do Leandro Silva. Então o Williams foi bem, já sabia que não aguentaria o tempo todo, né? A gente foi numa escala progressiva. Eu falei, a partir do momento que ele jogasse mais de 45, a gente colocaria ele como titular. Ele já conseguiu jogar 45 mais um pedaço, não sei o tempo exato que ele jogou a mais, mas fez o passe do gol, saiu, né, de uma maneira tranquila. E agora vamos recuperar o pessoal para outra batalha de quarta-feira aí. Obrigado, técnico Claudinei. Não,